Oi gente, eu sou Tati Serafim e este é o programa Canal Salto Alto. E como vocês sabem, o nosso programa é dedicado a nós mulheres, especialmente a nós mães. E toda semana a gente traz um assunto relevante aqui, que na maioria das vezes é proposto por vocês. E hoje nós vamos falar sobre dentição infantil, falando mais especificamente dos dentinhos de leite das crianças. Como que nós podemos cuidar das nossas crianças da melhor forma possível para elas enfrentarem esse momento e como nós podemos cuidar dos dentes para que elas não tenham problema no futuro. E para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio uma odontopediatra que vai tirar várias dúvidas da gente. Se você se interessou no assunto e quer saber mais, fica comigo que o programa Canal Salto Alto já está no ar. E como eu falei para vocês, eu recebo em nosso estúdio uma odontopediatra, a Renata Pezente, que está aqui com a gente. Obrigada, Renata, pela presença. Ei, Tati, é um prazer estar aqui no programa Canal Salto Alto. Muito obrigada, viu? E eu espero que você nos ajude aí, porque eu gosto de trazer temas que geram muitas dúvidas, né? Não só pra mim, né? Mas eu vejo que a maioria das mães ficam muito na dúvida em determinados assuntos. E a questão da dentição infantil é um deles. A gente fica louca porque a criança às vezes fica irritada, sente dor. E também a questão dos cuidados que a gente tem que ter, né, Renata? Isso aí. Só que pra gente começar, eu queria assim, criar uma historinha. Vamos lá desde o início, quando essa criança está sendo formada. A mãe também precisa ter cuidados odontológicos ainda na gestação? Como que funciona? Sim, Tati, isso é muito importante, esse alerta, né? Porque a maioria das mães não sabem sobre isso. Sim. Que existe também o pré-natal odontológico, que é onde a mãe vai estar procurando um profissional. Mas por quê? Porque durante a gestação existem muitas alterações hormonais, a grávida saliva mais, a grávida possui algumas, enjoo, e aí dificulta a higiene. Por isso é necessário estar procurando um profissional para a gente estar não só cuidando da saúde bucal da mamãe, mas também já dando as dicas e alertando de como cuidar futuramente do bebê. Cuidando também da alimentação, a gente passa toda uma orientação para as mamães. E existe alguma doença assim, que pode a mãe adquirir na gestação, que pode vir trazer problemas mais sérios? Sim, existe a gengivite, né, que é uma inflamação na gengiva da mãe, e isso aí pode ocasionar até, em casos mais graves, partos prematuros. Sério? Sério. Então é muito importante. É muito importante. As doenças começam pela boca, a saúde começa pela boca, então é muito importante as mamães estarem atentas a isso. Atentas. Entendi. E aí tá, a gente precisa ter o nosso cuidado durante a gestação. Para nós, né? Mas aí você falou assim, a questão da alimentação, isso também vai interferir depois na dentição da criança? Sim, essa formação... alimentação saudável, né? Ela parte porque os dentes de leite, os dentes descidos, eles são formados ainda na barriga da mãe. Isso a maioria não sabe. Mas entre as primeiras semanas já são formados os dentes de leite na barriguinha da mãe lá. Então, quando o bebê nasce, que não tem nenhum dente na boca, a gente acha que eles ainda vão ser formados. Mas não, eles já foram formados durante a gestação. E depois, com quanto tempo, assim, normalmente eles realmente descem, né? Que você falou dentes descidos, né? Que eles aparecem na boquinha. Tem uma média de idade, assim, para o bebê já começar a apontar os dentinhos? A média que se diz na literatura e que a gente tem conhecimento é dos 6 até o 9º mês começa a surgir os primeiros dentinhos descidos. Mas isso é uma regra ou pode acontecer antes ou depois disso? Pode acontecer. Existem até bebês, casos mais raros, que nascem com dente, e aqueles também que nascem nos primeiros dias de vida, que são chamados dentes natais ou neonatais. E também existem casos de nascer o primeiro dentinho depois de 1 aninho de idade, né? Isso também está dentro da normalidade. O que é importante falar, Tati, que se o bebê nascer com um dente ou aparecer nos primeiros dias de vida,
procurar um profissional para que a gente possa estar vendo se esse dentinho tem raiz, se tem muita mobilidade, porque o bebê pode aspirar esse dente e causar algum dano muito maior para o bebê. Então é necessário sempre, tanto se vier antes, quando na época certa ou depois, estar procurando um odontopediatra. Igual a Helena nasceu o primeiro depois de 1 ano. A mãe fica preocupada. Não, todo mundo já tinha dente, né? Os amiguinhos já tinha dente e ela ainda não tinha. Eu fiquei preocupada, realmente. Tem relatos até de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 né? meses, mas é sempre importante Fazer um procurar o acompanhamento. profissional, porque existem casos de anadontia. O que é isso? É do dente não apresentar o dentinho, mas é só o profissional que vai passar exames específicos para a gente descobrir se é normal ou não. Entendi. E quando os dentes já começam a apontar, a gente já precisa fazer higienização? E qual tipo de higienização? Uma escovação normal? Como que é? Como que funciona? A higiene no bebê, ela começa a partir da erupção do primeiro dentinho. Tem um primeiro dentinho na boca, a gente começa a escovar com a escova própria para essa idade. Mas antes disso, eu não preciso, Não é necessário. por exemplo, aleitamento materno exclusivo também não há necessidade. Não, os estudos têm mostrado, a gente vive em constante estudo, né? E hoje a sociedade, tanto brasileira quanto americana, de odontopediatria, nos diz que o importante é a higiene a partir do primeiro dentinho, já com pasta fluoretada, na quantidade certa e com a escova própria para a criança, para o bebê. Isso já era outra coisa que eu ia te perguntar. Então tem que ter flúor no creme dental? Tem que ter flúor. E qual é o grande segredo para esse flúor não fazer mal? O segredo é a quantidade que nós vamos estar usando nessa criança, no bebê, né, no adolescente, até na gente. Porque, Tati, eu pelo menos sou de uma época que até propaganda era aquele chantilly em cima da escova, né? Quanto mais espuma, quanto mais melhor, né? E hoje a gente vê que não é assim, né? Que a gente tem que ter um cuidado. Eu costumo até fazer um alerta para as mães que a pasta contém flúor e o flúor a gente tem que encarar ele como um medicamento. A gente não deixa medicamento em mão de criança, né? Então a pasta fluoretada, ela não pode ficar na mão de criança. Ela deve ser sempre supervisionada por um responsável. Entendi. E aí a quantidade vai ser, se por acaso o bebê de 6 meses, quando erupciona o primeiro dentinho, até os 3 anos mais ou menos, a gente vai estar usando o que a gente costuma dizer para as mães, é como se fosse um grão de arroz cru. É bem pouquinho mesmo, porque o bebê nessa idade não sabe cuspir, né, Tati? Então a maioria vai engolir. Entendi. E essa quantidade aqui não causa nenhum dano ao organismo da criança, do bebê, tá? Aí depois disso, nós temos a faixa etária depois dos 3 anos, a gente vai já usar uma quantidade de arroz cozido, que a gente costuma brincar para as mães poderem entender, né? É um pouquinho mais. É o suficiente também, mamãe. Não adianta o exagero, não adianta. E outra coisa, a criança não pode ficar pedindo, quero mais, dá mais um pouquinho. Lembrar que remédio você não dá mais um pouquinho. Sim, né? a quantidade que a ideal pasta tem e que ser a pronto. quantidade ideal. E nessa idade a criança já sabe cuspir, né? Entendi. E depois disso, para as crianças maiores, a gente já pode indicar o tamanho de uma ervilha, um pouquinho a mais, e é o suficiente. É a quantidade que nós adultos devemos... Pode usar isso aqui um pouquinho mais, mas o ideal é isso aqui mesmo, para todos nós. Entendi. E, por exemplo, o bebê que está começando a apontar os dentinhos, já começa a escovar naquela quantidade que você explicou. Mas existe uma quantidade mínima que é indicada a gente escovar? Por exemplo, no mínimo 2 vezes tem que tentar, é isso mesmo? Eu costumo dizer, Tati, que o ideal são 3 vezes ao dia, né? Após as principais refeições, do café da manhã e o almoço. E a escovação noturna é a mais importante. Ela não é após o jantar. Ela é antes de dormir. Porque qualquer coisa que você beba, depois que você escove, fora a água, ela vai estar causando alguma alteração durante a noite. Durante a noite, a boca costuma ficar mais ressecada e é o ambiente que a bactéria da cárie mais gosta. E é ali que ela vai agir, que ela vai fazer a festa, durante a noite. Então, a principal higiene, não conseguiu, aconteceu qualquer imprevisto durante o dia. Pelo menos à noite tem que estar garantida. A noturna, no bebê, no adulto, em qualquer pessoa, é a mais importante.
Entendi. E estava falando de cárie, se acontecer no dente de leite, isso pode afetar depois o dente normal, o permanente que vai vir depois? Ou não tem relação o dente de leite com o dente que vai vir depois? Tem relação sim, no sentido que se a cárie já foi profunda, já atingiu o nervo, porque o nosso dente, tanto o de leite, o descido, quanto o permanente, ele é formado por camadas, né? Tem o esmalte, depois vem a dentina, depois vem a polpa do dente. Então, o canal, quando atinge o dente, que atinge o canal, que o paciente fica com o rosto inchado, dor, é porque atingiu esse nervinho do dente. Então, o dente de leite também pode atingir o nervo desse dente. E aí pode acontecer que o dente ele é formado lá no fundinho, não sei se vai dar para ver aqui, ó, talvez vai dar para ver um pouquinho melhor. O nosso dente tem a raiz lá em cima, tá vendo? E aqui, no final da raiz, ela é aberta. Bem pouquinho, mas ela é aberta. Então, o dente descido que tá vindo, ó lá, o dente permanente de leite tá aqui e o dente permanente tá vindo. Tá vendo? Tá encaixadinho. Sim. Então, se eu tenho uma lesão que atinge a raiz, pode também estar danificando, causando prejuízo ao dente permanente que está vindo. Entendi. Agora, se for uma cárie superficial, não, a gente trata. E faz a obturação normalmente como se fosse o dente permanente mesmo, sim, o dente de leite? Sim, fazemos tratamento endodôntico, que é o canal, é todo normal. O dente da criança, ele tem as mesmas composições de um dente permanente. Entendi. Sim. Mas então, o ideal é a gente cuidar mesmo que a criança para não chegar a esse ponto. A criança chora. É isso que eu ia falar com você, Tati. Eu costumo falar com as mães dos meus pacientes que é melhor a gente ver chorando em casa, porque a gente sabe que ali, por mais que ela não quer, mas não tá doendo, do que às vezes ver a gente chorando na cadeira lá do consultório. Então, mamãe, papai, deixa chorar, né? Tenta primeiro tornar esse momento lúdico. Cantar uma musiquinha, a gente sempre está ensinando, tenta botar um vídeo que eles gostam na hora, que seja deitado, que seja em pé, mas o importante é escovar. Deixa chorar. É melhor o chorar coração agora partido, depois. isso aí que eu costumo falar. Você falou de algumas técnicas assim, agora a Helena tá tendo mais facilidade. Às vezes ela pede, a Helena já pode escovar, né? Ela já tá começando a entender. Mas no começo foi difícil. E eu usei algumas táticas. E uma delas foi escovar deitada. Isso aí. No sofá, na frente da televisão com o vídeo. E no começo era assim que tinha que ser. E agora eu conversando com ela, já tá começando a entender, já vai ficando um pouco mais fácil, né? Talvez até uma dica, né, pra quem tá em casa, tentar ver. É porque cada pessoa é uma realidade, né, Renata? Verdade. Não adianta a gente dar uma receitinha de bolo, faz isso que seu filho vai deixar escovar e vai ser tudo bem. Mas o que não pode é ficar sem cuidar mesmo. É verdade. Então tá, olha, tá bom o assunto aqui, tem mais coisa pra te perguntar, mas a gente vai pro intervalo, tá? Então eu vou pedir você pra esperar um pouquinho, segura aí que no próximo bloco a gente volta a falar mais sobre esse assunto, a dentição infantil, principalmente nessa fase aí dos dentinhos de leite, os cuidados, os perigos, né, que a falta de cuidado pode acarretar. Depois do próximo bloco, eu espero você. Já estamos de volta com o programa Canal Salto Alto e hoje recebendo aqui Renata Pezente, que é odontopediatra. Como a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre a dentição infantil, principalmente os dentes de leite, né, Renata, que a gente estava falando. E no bloco anterior, a gente falou sobre esse início, a erupção dos dentinhos, né? E eu queria saber, existe alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar a aliviar esse processo nos bebês? Que eu percebi, pelo menos a Helena, que ela fica irritada, que parece que incomoda, né? É isso mesmo? Incomoda. Agora, é normal também ouvir mães responsáveis que comentam comigo, mas meus filhos passaram por esse processo e não percebi nada. Mas a maioria chega ao consultório, né, desesperada. A criança está enjoada, perdeu o apetite, está salivando muito. Quando a saliva, esse excesso de salivação coincide com a maturação das glândulas salivares. Aí, aquela quantidade, como aumenta muito, eles ainda não têm um domínio de engolir aquela quantidade de saliva produzida. A diarreia, né? Muitos falam comigo assim, doutor, tá dando diarreia e tá nascendo dente.
Coincide também com o quê? Normalmente quando está erupcionando o dente, a criança está na fase de quê? De engatinhar. Está no chão, o brinquedo está no chão, a chave suja vai na boca, a mãozinha suja vai na boca, e aí é uma contaminação e por isso há aqueles probleminhas intestinais como a diarreia. Então isso tudo é normal acontecer com nossos bebês. Agora, uma dica que eu posso dar é pegar esses mordedores que tem esse líquido dentro e botar para gelar, colocar para gelar e costuma aliviar. Ah, vai resolver? Não, não vai. Agora, problemas mais extremos, de muita dificuldade, perda de apetite, de irritação extrema, é necessário procurar um profissional para a gente estar orientando esses pais. Que há casos que pode ter indicação de medicação, por exemplo? Vocês investigam isso na consulta, mas medicação mesmo, muito raro. Muito raro. Porque é um processo normal que tem que passar, né? Não tem jeito. Entendi. Aí depois que nasceu o dentinho, aí você já falou pra gente da quantidade de pasta que a gente deve utilizar, né? Tem que ter flúor, né? Que a gente estava falando no bloco passado. E como que seria essa higienização? Porque a gente escovar o nosso próprio dente é diferente, né? Do que a gente escovar o da criança. Como que seria isso? Os dentes começam a ser erupcionados por volta dos 6 meses. E por volta dos 3 aninhos, a dentição decídua está completa. Ela acaba aqui, né? Quando normalmente começa a erupcionar os incisivos inferiores, aí passa para os incisivos superiores, e assim vai até chegar esse último dentinho aqui atrás, que é o segundo molar decíduo, que normalmente erupciona depois dos 2 anos e meio, normalmente. Mas, desculpa te interromper, existe uma regra, por exemplo, pode nascer em outra ordem, né? Não é... Isso é o que normalmente acontece, mas média. Pode acontecer do canino nascer primeiro, pode acontecer, e é normal, tá? O primeiro passo, antes da higiene, é a mamãe estar atenta quanto ao uso do fio dental. Aquele fio dental que a gente costuma usar, às vezes a mãe tem um pouquinho de dificuldade, porque enrola no dedo, passa, e a criança não quer abrir. Aí muitas vezes eu sugiro esses fios dentais em forma de forquilha, que a criança aceita, tem muita facilidade. É lúdico, né? E fácil tanto para a mãe quanto para a criança, porque está assistindo televisão, está deitado, você está passando, né? Ó, ele encaixa e vai passando entre os dentes. Então é muito bacana esse tipo de fio dental para criança se você estiver com dificuldade. E a gente encontra em qualquer farmácia? Como é que encontra. Existe sem ser também enfeitadinho, branquinho, também resolve do mesmo jeito, mas eu acho assim uma dica bem bacana. Outra coisa que eu queria falar, Tati, que às vezes hoje a gente vai em uma farmácia, no supermercado, existe uma variedade muito grande de temas, de escova, de tamanho. A mãe não tem noção. A criança chega e fala assim, mãe, mas eu gosto da Frozen, eu quero a escova da Frozen, e ela tem 3 anos. Então essa escova da Frozen, ela é, por exemplo, né? Ela é uma criança de acima de 8 anos. Então a boquinha de uma criança de 3 anos, ela vai apresentar dificuldade, porque não vai caber, o tamanho dela é muito grande. Então os pais devem estar atentos quanto à faixa etária indicada, não quanto à marca, mas quanto à faixa etária indicada na embalagem. Porque essas grandes empresas, principalmente, elas fazem um estudo para saber o que está passando naquela faixa etária. Eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro molar permanente da criança, ele nasce aos 6 anos de idade. É esse dentinho que está nascendo aqui atrás, que está ainda aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse dentinho aqui, quando está no processo de erupção, ele fica mais abaixo e os pais, quando vão higienizar, nem sempre tem a noção que lá atrás, com 6 anos, está vindo um novo dentinho. Às vezes, Tati, até as mães me falam assim, não, doutora, é dente de leite, não amoleceu nenhum. Ele nasceu, não amolece, não tem dente aqui. O dente vai nascer atrás dos dentes de leite que já tem na boca, por volta dos 6 anos. E é aí que entra o que eu falei com a escova. Essa escova aqui da faixa etária dos 6 anos, olha aqui, Tati. Ela tem uma pontinha. Ela tem uma pontinha, olha aqui, ó. E essa pontinha, ela é própria para chegar até o aqui. final. Eu tô fazendo esse malabarismo porque o lado de cá já é mostrando pra gente como é que é a dentição permanente. Sim. Então o dente descido é só desse lado aqui. Então vamos fazer em cima. Olha lá, tá vendo como encaixa? Você tá escovando
e tá encaixando para estar higienizando também esse dentinho que está nascendo aqui atrás. Então papai e mamãe devem estar atentos à faixa etária indicada também para cada criança. Agora, quanto à escovação, né? Eu costumo brincar com as crianças que a gente pode fazer, os pais. Atrás, nós vamos fazer um movimento de trenzinho, né? Aí a gente pode cantar musiquinha, fazer da forma melhor. Atrás dos dentes, que muitas vezes os pais esquecem, é fazer um movimento de varrer. Aí eu falo, cadê a vassourinha? Vamos estar varrendo a sujeirinha para fora. Da mesma forma, nos dentes superiores, a gente vai estar fazendo esse movimento. E nos dentes anteriores é um movimento que eles mais gostam e mais têm facilidade de fazer, que é o de bolinha. Então você vai estar encerrando aí, fazendo a higiene em forma de bolinha. Então nós temos 3 movimentos. O trenzinho, a vassourinha e a bolinha. E assim se encerra. E também não podemos esquecer, depois de escovar os dentinhos, de fazer a higiene da língua. Tá escovando a língua. Por mais que eles não gostem também, às vezes apresentam uma certa resistência, é importante a gente estar escovando a língua também. Entendi. Igual você falou, se você tornar esse momento lúdico, que é o que as crianças gostam, né? De a gente falar a linguagem delas em tudo que a gente precisa. Eu acho que fica mais leve, mais fácil, né, para os pais. Renata, e você, com relação à alimentação, assim, você indica para os seus pacientes, é lógico que a gente sabe que o doce, né, acaba, né, causando mais problemas, tá? Mas existe alguma restrição com relação ao alimento que pode ser evitado nessa faixa etária? Você dá alguma indicação para os seus pacientes, os pais? Tati, o ideal é a gente ser introduzido doce na criança só a partir dos 2 anos. Sim. Nem sempre os pais conseguem, mas é o ideal. Qual é a dica que eu dou aos pais? Ah, tá impossível impedir um docinho, avô. Então você vai pegar esse doce, esse chocolate, esse pirulito, você vai dar próximo a alguma refeição, para que logo depois você está fazendo higiene. O que faz mal é aquela criança passar a tarde toda comendo doce, a tarde toda comendo chips, porque não é só o doce. Esses tipos de alimentos que ficam grudados no dente, que tem dificuldade de sair, todos podem estar ocasionando a cárie e causam um dano enorme na dentição. Que, igual você falou, pode afetar também os dentes permanentes que vão vir depois, né? Isso é algo muito grave. Isso é muito grave, sim. Fugindo um pouco do nosso roteiro aqui, eu pensei, assim, questão de alimentação, o doce trazendo cárie e outros tipos de problema. Mas existe algum alimento que pode prejudicar, de repente, quebrar o dente da criança, como uma pipoca, um alimento mais duro, alguma coisa assim? Que já aconteceu isso? Tem mais facilidade quando é o dente de leite ou não? Isso é permanente mesmo? Não, porque o dente é a estrutura mais forte do nosso... Mesmo ele sendo de leite, Entendi. Lógico que se o dente der uma cárie, ele é mais fácil de estar quebrando, esfarelando. Mas se ele estiver saudável, a criança pode se alimentar normalmente. Entendi. E qual ficaria, assim, pra gente encerrar o nosso assunto de hoje, qual seria a mensagem que você deixaria para os pais, principalmente as mães que na maioria das vezes estão ali lidando com aquilo diretamente, assim, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas, para elas lidarem com essa fase da criança, que não é fácil, mas também não é nada impossível, que a gente pode, né, se adaptar. Qual a sua mensagem como profissional da área, como mãe? Você tem 2 filhos também, né? Já passou pelos 2 lados, né? O que é o consultório e o que é feito em casa, né? Qual seria a mensagem? Eu costumo dizer para a mamãe, para o papai, para o responsável, que vai passar. Que isso acontece, realmente tem dia que vai escovar, a gente pensa que o mundo vai cair, Tati, uma simples escovação. Mas meu conselho é tentar colocar esses alimentos mais cariogênicos sempre próximos às refeições, como nós falamos agora por último, para que logo depois você possa estar fazendo a higiene, conscientizando o seu filho, sua filha, da importância de comer menos alimentos processados, industrializados, né? Caprichar mais nas frutinhas, aquilo que faz bem, é o que a gente sempre está falando no consultório, mostrando que é saudável, mostrando as vantagens de ter um sorriso bonito e saudável, né? Caprichando na escovação e, claro, levando ao odontopediatra periodicamente. Isso depende, não tem mais aquela coisa de 6 em 6 meses. Cada paciente a gente dá
uma orientação diferente. Então, papai, mamãe, caprichem que a saúde começa pela boca. Isso aí. E como você disse, é importante já começar a levar essa criança no profissional desde cedo. Igual a Helena, com 1 ano e pouquinho, a gente já levou para poder, né, até para ter essa orientação mais direta, né, também. É porque na consulta, Tati, além disso tudo, nós vamos orientar também sobre hábitos, que é uma coisa que a gente pode até conversar futuramente, porque é o hábito da chupeta, como tirar esse hábito da chupeta, tem a mamadeira, qual o melhor bico, o que a gente pode conversar, porque a saúde bucal, ela não é só a cárie, mas é toda a anatomia, a oclusão, como a criança morde, isso tudo pode causar tanto malefícios como também está causando um sorriso bonito, resultando num sorriso bonito se bem cuidado, se bem orientado. Com certeza, e é um ensinamento que ela vai ter em casa e depois ela vai ter pra vida, né? Com certeza. Hábitos saudáveis, criados de pequenininho, vão permanecer. A gente presencia isso no consultório, porque eu gosto muito de conversar com as crianças. E as crianças não mentem, elas entregam, elas são muito sinceras, né? E a gente percebe, quando as crianças são bem ensinadas, quando elas têm bons hábitos dentro de casa, isso aí vai ser estendido nas escolas, nas brincadeiras. E é uma criança que cresce de forma que nos traz menos preocupação, né? E carrega menos problemas, isso, né? Aí. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui. Tirou várias dúvidas da gente. Muito obrigada mesmo. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho que quem trabalha com criança tem que entender da cabeça de criança como que funciona, né? E a Renata atende as crianças vestidas de princesa, né? Aquela coisa lúdica, o consultório todo adaptado para poder receber esses pequenos pacientes, né? Eu acho que isso é importante também, né? Te agradecer muito e espero recebê-la aqui em breve pra gente falar mais desses outros assuntos. Então tá bom, obrigada, Renata. Gente, então o programa de hoje vai ficando por aqui. Foi muito esclarecedor, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. E se você quiser rever este programa e as outras edições do programa Canal Salto Alto, incluindo outros vídeos que eu faço no meu blog, é só você acessar canalsaltoalto.com.br. Eu vou encerrar com algumas imagens de seguidores que enviaram pra gente, fazendo essa parte da escovação e higienização bucal dos seus filhos. Um grande abraço, agradeço ao Salão da Mirna, que é um grande parceiro meu, à Base Nuclear e a vocês pela companhia. Um grande beijo, até semana.